Muito bem, Oi. boas-vindas. Eu sou o professor Bruno Gil, do Departamento de Patologia e Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Bahia, aqui na Universidade Federal da Bahia. Estamos no Congresso UFBA 2023 e essa é a mesa redonda sobre o ensino da medicina legal para os cursos de graduação em Direito. Eu vou interagir com outros profissionais, professores da cadeira de Medicina Legal em outras instituições. Vamos comparar os modelos, os prós, os contras, e vamos discutir um fenômeno muito atual, que é a retirada da disciplina de medicina legal de vários cursos de graduação em direito, que me deixa muito perturbado, me deixa muito preocupado, porque acredito que a medicina legal tem muito a contribuir para a formação do operador do direito em todas as áreas, não apenas para quem vai ser criminalista, né? Mas realmente acredito que todo operador do direito, quer vá para a magistratura, quer vá para o Ministério Público, quer fique na advocacia, e mesmo que não vá militar na área criminal, na área penal, precisa, a meu ver, ter uma formação básica, ter noções de produção de prova técnica, produção de prova pericial, seja para fins previdenciários, trabalhistas, securitários, cíveis ou como... Bom, tradicionalmente, é a perícia médica para fins criminais que aparece mais, é o Instituto Médico Legal, é o Instituto de Criminalística, são os departamentos de polícia técnica ou de polícia científica que mais fazem essa interação com a academia. A nossa primeira convidada aqui na mesa redonda é a professora Marília Campos. A professora Marília é cirurgiã dentista, especialista em odontologia legal pela Universidade Estadual de Feira de Santana e tem larga experiência como professora de medicina legal e de odontologia legal em diversos cursos, de várias instituições. Então, é um prazer receber aqui a professora Marília. Bem-vinda, professora, ao Congresso UPA 2023. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, digo eu, professor. Obrigada, digo eu. Eu só queria conferir uma coisa. O senhor está me vendo? Não, não estou vendo. Deixa eu fazer o convite aqui para abrir É, a para sua... Pronto, fiz o abrir. convite. Veja aí a notificação. Pronto. Foi porque eu desapareci por um momento, eu já voltei. Pronto, Então, agora boa já é de noite. novo. Professora Marília Aparecida. Boa noite. É um prazer estar aqui conversando, fazendo essa participação. Agradeço muito a esse convite e estou aberta aqui para ponderações, para perguntas acerca do nosso tema. Bacana. Vai ser um bate-papo legal, porque você está militando na área, não é de hoje, já deu uma grande contribuição e tem uma riqueza de experiências, né? Em alguns cursos a disciplina chegou a ser obrigatória, em outros ela é optativa, em alguns cursos ela acaba se encaixando num semestre muito precoce ou num semestre muito tardio, e tudo isso interfere com a qualidade do produto que a gente pode oferecer para o futuro bacharel em Direito. Eu queria começar por aí, professora. No seu entendimento, dentro dos 10 semestres, né, dos 5 anos hoje que dura a formação de um operador em direito, qual seria o momento mais favorável para que ele possa tirar todo o ganho possível do ensino da medicina legal? Olha, professor, eu costumo dizer que no oitavo semestre, porque como eu falo sempre na minha primeira aula, eu tenho dois inimigos, né, para o estudante de nono e décimo semestre. Um é o TCC e o outro é o exame da OAB. Então, os estudantes ficam muito focados nisso e acabam deixando um pouquinho de lado a disciplina, a importância que eles deveriam dar à disciplina. Por outro lado, eu já ministrei aulas também para estudantes de quarto semestre. E o estudante de quarto semestre, é como o senhor falou, não tem noção nem de processo, não tinha nem noção de processo penal, nem processo civil para estar militando, não, tentando aprender, né, Aprender. aquilo que a gente tem que passar, né? Então é muito precoce, eu acho, o quarto semestre, e acho muito tardio o nono e o décimo semestre. A gente não sabe, né? O produto final do curso de graduação em Direito é um bacharel generalista.
Dali ele pode tomar vários caminhos, tanto em carreiras, como também em área de atuação, trabalhista, previdenciário, criminal, civil, por aí vai. E há uma lenda, né, há um folclore na área, de que a medicina legal seria uma disciplina afeita aos futuros criminalistas. Quem vai ser delegado de polícia, quem vai ser promotor de justiça, quem vai ser juiz de vara criminal. Né? Para esses, a disciplina teria algo para oferecer. Quem vai seguir outros caminhos, reza a lenda, não teria tanto que se beneficiar. Qual é o seu entendimento sobre a contribuição que a medicina legal pode dar? Eu geralmente, nas minhas duas primeiras aulas, eu procuro desmistificar isso, de que medicina legal atende somente à área criminal. Geralmente, eu puxo um caso concreto, e o caso concreto que eu acho que mais, vamos dizer assim, lembra essa situação para eles, é o caso do naufrágio da lancha Cavalo Marinho. Aquele caso eu acho muito interessante, porque dali a gente fez um laudo, e esse laudo atendeu a umas 10 necessidades, mais ou menos, dentro vertentes do direito. Porque a gente tem a área criminal, a gente tem a área civil, a gente tem a área trabalhista, a gente tem a área previdenciária, e ainda tem a questão voltada para a Marinha né, do Brasil. Então, eu costumo dizer isso, de repente, você tá, o estudante, eu digo, de repente você está na sua sala e bate na sua porta uma pessoa pedindo ajuda, um conhecido seu, geralmente um parente, um vizinho, pedindo uma ajuda sua, mas o assunto é de direito civil, é um laudo da área penal, mas o assunto que ele quer tratar é direito civil. E aí, como é que ele vai aplicar se ele desconhece a relação que essa medicina legal pode ter com direito civil, com direito de família? Quantos casos a gente tem de crianças que são levadas lá para o Instituto Médico Legal, que é onde nós trabalhamos, e crianças que são vítimas de maus tratos, que, na verdade, vão pela área criminal, mas busca o quê? É uma guarda, é uma situação de guarda, não é? Mas vai buscar a perícia criminal, né? Então, eu acho de extrema importância que a gente demonstre para esses alunos todas essas vertentes para onde a medicina legal vai se voltar dentro do direito. Não só direito criminal, não é só sangue. O pessoal, não é só tragédia, sangue, não. De medicina legal é muito mais bonito do que isso. É muito mais interessante aquilo que tem a oferecer às demais áreas do direito. É interessante como o que parece bizarro chama mais atenção, né? É um É, extremo reducionismo, é como se a medicina legal fosse somente para fins criminais, mais ainda, como se a medicina legal para fins criminais fosse só o cadáver. E com o pior CSI, ainda. essas séries, né, as pessoas geram folclore, tem uma ideia esperançosa de que a tecnologia resolve tudo e que o nosso trabalho é muito fácil. Tem máquinas lindas que você pega o vestígio, joga de um lado, sai a resposta do outro e você não precisa fazer nada. Quando, na verdade, não é assim nem na Bélgica, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, lugar nenhum, né? Muito menos na nossa realidade brasileira. Então, é como se a medicina legal fosse só IML e IML fosse só necroscopia. Ora, mesmo no IML há uma riqueza de perícias e qualquer IML atende mais gente viva do que morta, né? E a gente tem Exatamente. perícia, diga. Não, eu ia dizer que corresponde a mais ou menos 70% do nosso movimento é o que a gente atende no IML. Então, assim, é muito diferente, é muito desproporcional ao exame cadavérico, né? Então, assim, há essa desproporção, e eu costumo dizer, pegando um gancho aí do que você falou, para os meus alunos, o seguinte, que o único lugar onde você consegue um laudo na mesma hora é no capítulo do CSI. Porque não é na mesma hora, não é na mesma hora. Quantas vezes a gente vê polêmicas na televisão? Ah, está sendo difícil de liberar um cadáver, o cadáver está demorando tanto tempo. Por quê? Porque assiste o seriado onde é tudo na hora.
E a gente sabe que não é assim. E o estudante, o operador do direito, ele precisa também de saber isso. Porque não é só o aluno do curso de direito, é aquele bacharel que já está formado há algum tempo, que também não tem essa noção que a gente vê. E aí, aproveitando isso, quer dizer, tem esse reducionismo da medicina legal, sem levar em consideração perícia do INSS, fiscalização de local de trabalho pelo auditor fiscal do Ministério do Trabalho, perícia para enquadramento de um candidato que está concorrendo a uma vaga especial como o PCD, ou alguém que está indo atrás de um passe livre no transporte coletivo também por uma deficiência, alguém que quer uma isenção tributária quando está comprando um veículo e é a perícia que vai dizer que a pessoa se enquadra. Então, assim, a gente ficaria aqui a noite toda dando exemplos de situações em que a medicina legal não trabalha para o direito criminal, trabalha para o direito previdenciário, trabalhista, civil, securitário, de família, ambiental e por aí vai. Mas Ambiental. tem uma outra questão, professora, que assim, pelo Departamento de Polícia Científica ou Polícia Técnica, tem o IML e o Instituto de Criminalística. Também tem o Instituto de Identificação, para ver a papiloscopia. E, muitas vezes, tem dois laboratórios. O laboratório do IML, para servir aos peritos médicos e odontolegais, e o laboratório do Instituto de Criminalística. Em outros lugares, como na Bahia, tem um modelo de um laboratório central, que você tem a mesma estufa, a mesma centrífuga, a mesma pipeta, tudo que é de bancada, é uma estrutura só para atender ao IML e ao IC. E a medicina legal ainda conseguiu, durante muito tempo, segurar a peteca de ter uma disciplina nos cursos de direito. Mas é muito mais raro você ter uma disciplina de criminalística. Então, eu te pergunto, na sua prática, você viveu a maior parte do tempo com uma carga horária pequena, enxuta, tendo que correr para dar o conteúdo médico e odonto legal? Você ouve alguns exemplos, algumas instituições em que você teve até folga para trazer alguma coisa da criminalística, do laboratório, da identificação humana. Como é que você conseguiu tratar esses outros conteúdos? Olha, professor, eu no início da minha carreira como docente, né, em 2009, eu tinha uma carga horária bastante satisfatória. Então, eu tinha 60 horas, né, com a turma, e eu tinha a oportunidade, inclusive, de levar essas turmas para o IML, né? Eu tive a oportunidade de levar mais de uma vez para o IML, de fazer 2, 3 visitas. Às vezes eu passava os finais de semana, todos de um mês, levando alunos para isso. Então, era bastante satisfatória. O que eu percebi com o tempo? Que houve um enxugamento, né? E essas cargas horárias foram diminuindo, a ponto de, numa instituição em que eu dava 60 horas, eu passei a dar 21. E hoje, hoje é, tem instituições que têm 4 horas, 8 horas de disponibilidade, né? Então, eu acho que há além um desconhecimento da importância que essa disciplina tem realmente para o direito. Minha primeira aula, ela, de todos os semestres, é a importância da medicina legal para o curso de direito. Eu levo 2 horas e meia falando necessariamente, essencialmente, por que é tão importante e essas vertentes que a gente oferece para o operador do direito, né? Então, eu procuro fazer isso. Só que com a redução da carga horária, eu já não tenho tanto tempo como eu tinha antes, né? Já fica mais difícil eu trabalhar 2 aulas com esse assunto, como eu trabalhava antes, e hoje eu tenho uma hora dentro de um horário, de um dia específico de aula para falar sobre o assunto, né? Então, cada dia está mais enxuto. Hoje, a instituição que eu trabalho, a disciplina é optativa, mas eu receio que ela desapareça. Eu já trabalhei em cinco instituições, sendo que dessas 5, todas elas, as disciplinas foram
é, né, extintas. Todas as disciplinas, todas elas, a disciplina foi extinta. Então, eu acho que existe um desconhecimento lá superior que não entende que a nossa realidade, né? Tanto que quando o nosso aluno ele visita e compara com aquilo que a gente vê na sala de aula, ele vê, poxa, nem tudo que a gente vê é o que está no IML. Existe muito mais além do IML para eu conhecer, que é justamente essas vertentes do direito previdenciário, direito civil. Eu brinco sempre, digo, a gente tem todas as áreas do direito, porque até na hora do tributo a gente vai ter também medicina legal, né? Você estava falando, eu estava aqui lembrando, é verdade. Eu comecei a ensinar medicina legal, empatei com você, foi em 2009. E eu levava na sessão de balística do Instituto de Criminalística os meus alunos, eu levava na toxicologia do Laboratório É, Central, fora os setores todos do IML. E como hoje é difícil, né? Eu ensino medicina legal para direito aqui na Universidade Federal da Bahia, consigo fazer uma visita técnica que dá um trabalho considerável, porque a direção do IML queria um ofício feito pela direção da Faculdade de Medicina, não podia ser pelo meu chefe de departamento, só pode ser de 10 em 10, e tem constrangimento de horário. Por exemplo, hoje a disciplina na UFBA é das 7 às 9. 7 é muito cedo para o funcionamento do IML. é, A coordenação de ensino e pesquisa quer que comece só 8. Mas o horário da disciplina não é esse, eu não posso obrigar o estudante a ir no outro horário, porque no outro horário ele está no estágio, no outro horário ele está em outra disciplina, é né? outra Então, disciplina. isso vai gerando uma dificuldade. Claro, teve o problema da pandemia, em que o IML ficou fechado para qualquer estudante, qualquer grupo externo, mas mesmo quando está aberto, está na retomada, temos essa dificuldade. E o IML ainda oferece um estágio para estudantes de graduação em medicina. Eu mesmo Então, fiz né? em 97, quando era estudante, até hoje ele existe, mas que eu saiba, nunca teve um estágio para operadores do direito. Operador do direito. E como é importante, né? Eu vejo, tanto quando eu trabalhava com a perícia de vivos, vamos dizer assim, né? A perícia da clínica médica, quantas vezes eu precisava de um auxílio, de recorrer a um auxílio para orientação a respeito de DPVAT, para orientação da família, no que tem, como é que vai proceder dali em diante com essa criança que está sendo vítima de maus tratos, né? Com essa criança que está naquele jogo de guarda, quem é que vai estar com a guarda da criança? Quantas vezes eu precisei de um, de um estagiário para me orientar, vamos dizer assim. E eu não tive. Assim como em outros setores lá do IML, eu acho que caberia sim o estagiário do curso de Direito, né? Eu não sei sua opinião a esse respeito, mas eu acho que sim, que caberia sim. Tem alguns setores lá que caberiam. Assim, o grande limitador, me parece, é que o estagiário não pode ser visto como mão de obra, ele é um aprendiz. Então, seria Não necessário que aprendi. houvesse um jurista no setor para ensinar o Exatamente. estagiário. Como nós não temos, Exatamente. quem vai ser Não o temos, tutor, quem vai ser o responsável por esse estudante, né? exatamente. Foi a barreira, uma das barreiras que me foram impostas, né? Quando eu fui levar essa discussão do estagiário, né, para lá, diante dos meninos me pedirem esse estágio. Então, foi justamente o fato de não ter o preceptor, né, operador do direito, né, a necessária presença deles ali. Foi a minha grande dificuldade. E aí nós temos essas questões de compatibilizar as limitações do instituto, que é quem está nos recebendo, a gente é visita, né? Com o próprio horário e planejamento pedagógico da instituição de ensino onde nós estamos. E aí eu queria te perguntar exatamente sobre isso, né? São duas coisas. Como os alunos veem a visita técnica, se eles, pode ser que uns tenham nojinho, não quero, aí eu vou desmaiar, me libere, outros, ao contrário, podem achar, puxa, esse é o ponto alto do curso, que maravilha, por isso que eu me matriculei, era isso que eu queria mesmo, né? Então, como é que você percebe aí as reações dos estudantes à possibilidade de frequentar o ambiente do IML? Eu acho gratificante, né? Para eles,
E para mim é bacana quando a gente vê aquele estudante que está resistindo, que não quer ir, que tem medo, e depois da visita você vê esse estudante radiante, parecendo que saiu de um salão de festas, literalmente parecendo que saiu de salão de festas. Então, eu acho que a maior gratificação que a gente tem é essa, é ver que eles gostam. Eu acho que o número de estudantes que vão e que não gostam, não acham proveitoso, é um número mínimo, acho que é insignificante. Eles, pelo contrário, eles falam que a melhor experiência que eles têm, às vezes, dentro do curso, é essa visita. Que bom, né? Quando a gente vê esse nosso trabalho frutificando e sendo reconhecido. Professora, quero agradecer demais, em nome da Universidade Federal da Bahia, por sua disponibilidade, por estar aqui trocando experiência, vendo quais são os pontos fortes, como é que a gente pode retomar a inserção da medicina legal, que está sendo perdida, né, Na, nos cursos Os jurídicos. E cursos. aí, passo a palavra aí para a sua despedida, para seus últimos comentários. Não, eu gostaria de agradecer a participação, né? Eu acho que foi bastante frutificante, né? Para que a gente consiga, né? Pelo menos que a gente consiga que outras instituições não execrem a disciplina, não retirem a disciplina, né? Que é uma disciplina que é muito interessante, de muita importância para o operador do direito como geral, para o operador do direito, desde aqui do advogado que está advogando para a área civil, como para o promotor e para o juiz também, né? A gente tem que pensar nisso também. Eu acho que de vez em quando eles deveriam também fazer uma visitinha para a gente, né? Esses operadores do direito, então eu me dirijo sempre como operadores do direito para poder abranger, ter uma abrangência maior, não só o acadêmico do curso de direito, da graduação, mas das pós-graduações e também dos os magistrados e promotores e juízes, promotores, juízes, todo o pessoal da área jurídica, né? Digamos assim. Bom, gente, a conversa está boa, mas nós temos mais dois convidados aqui na mesa redonda e eu já vou chamar a nossa próxima participação. E dando continuidade à nossa mesa redonda sobre o ensino da medicina legal para cursos de graduação em Direito, eu tenho o prazer de receber nossa segunda convidada, que é a professora Renê Amorim. Renê é minha colega no Departamento de Patologia e Medicina Legal. Ela é médica, bacharel em Direito, perita médico-legista no Instituto Médico Legal Nina Rodrigues. Ela também é mestre em Patologia Humana e especialista em Direito Médico, uma bagagem muito peculiar, assim, muito afeita ao ensino da medicina legal. É um prazer receber você aqui, Renê. Bem-vinda. Muito obrigado, Bruno. É um prazer participar dessa banca, né? Na verdade, dessa mesa redonda, porque a gente precisa realmente discutir bastante sobre medicina legal. Nós temos aqui já uma peculiaridade, né? A maioria dos professores de medicina legal para cursos de direito não são bacharéis em direito. Então, é muito frequente o exagero de carregar nas tintas da parte biológica, da ferida, das fotos ensanguentadas, dos cadáveres decapitados, e a gente já teve até que prestar socorro para um futuro operador do direito que foi submetido a um exagero de cenas médicas, né? Assim, até para médico, às vezes eu acho um exagero, mas vá lá. O futuro médico vai ter que entrar em contato com o vestígio, vai ter que examinar a pessoa. Então, é natural que ele entre em contato com a ferida, com o cadáver, né, e com algumas coisas muito feias e chocantes. Mas o operador do direito, não. O operador do direito vai ser um magistrado, vai ser um membro do Ministério Público, vai ser um advogado, um defensor. Ele precisa saber como quesitar, ele precisa saber quais são os limites da medicina legal, como ele vai interpretar o documento que a gente oferta para ele, que é o laudo, como ele pode empregar esta prova técnica, essa prova pericial em juízo. Então, isso ele não precisa chapurdar no sangue, nas secreções, na biologia. Então, eu perguntaria, como você acha que influencia o ensino da medicina legal para direito o fato do professor ser híbrido, como é o seu caso e o meu? Na verdade, é uma grande vantagem, porque quando a gente vê historicamente a medicina legal sendo ensinada, sempre é, na verdade, o perito médico que faz geralmente o mesmo curso para o curso da medicina e pega a mesma aula, o mesmo formato para apresentar para o curso de direito.
Então, isso que a gente vê na maioria das faculdades ou universidades que têm o curso de medicina legal. Por outro lado, também eu observo que tem alguns cursos de medicina legal que têm sido ministrados por advogados que não têm tanta experiência do dia a dia com a medicina legal. Então, nós estamos vendo atualmente os dois lados. Evidentemente que essa vantagem de conseguir passear pelos dois mundos, pelo mundo jurídico, pelo mundo da medicina, é o mundo ideal. A gente não pode pensar que isso vai ser factível em todas as faculdades ou universidades que vão ter o curso de medicina legal, até porque muitas delas, a gente vai poder conversar bastante, nem esse curso de medicina legal nem existe. Os alunos, eles percebem claramente isso. Tanto que quando eles as dúvidas que ele tem, que você consegue tirar as dúvidas passeando pelo direito civil, passeando pelo direito penal, você percebe claramente dos alunos que eles conseguem compreender o curso e ter um entendimento que, apesar da primeira expectativa deles, é realmente ver o sangue, mesmo para o aluno de direito. Isso é muito interessante, porque eles entram e a primeira dúvida deles na aula inaugural é quando é que eu vou no Instituto Médico Legal, quando é que eu vou ver um morto, e a gente tem que falar para eles que, olha, isso não é o curso de medicina legal. A medicina legal é muito mais ampla do que isso. Né? Você vai usar esse ensinamento da medicina legal em diversas áreas do direito. E isso é o que a gente toda vez trabalha naquelas primeiras semanas, e alguns ficam na expectativa, né, da parte só biológica, mas depois eles percebem que o passear pela área jurídica, o discutir a parte processual, realmente é o que tem interesse para eles. Ana, uma coisa importante, já que você falou nisso, é que se a disciplina for ofertada de maneira optativa, e se eles acharem que medicina legal é necroscopia, é examinar o defunto, provavelmente isso só vai suscitar o interesse de quem está pensando em ser criminalista, de quem está pensando em ser promotor, advogado criminalista, juiz de direito numa vara criminal ou no interior que vai fazer muita coisa ao mesmo tempo. E a sua experiência na Universidade Federal da Bahia é com a disciplina optativa, né? Então, eu perguntaria, você tem percebido esse tropismo, essa atração? Só quem pensa em ser criminalista é que se matricula? Ou essa barreira vem sendo vencida e os futuros civilistas, trabalhistas, previdenciários também estão vindo para a disciplina? Não, infelizmente, né, ao longo desses anos, pelo menos há mais de 10 anos, né, lecionando a medicina legal para o curso de Direito, o que eu percebo é que para os alunos ainda passa uma ideia inicial de que vai se discutir direito penal. Então, eu não tenho percebido essa mudança, e talvez não tenha percebido essa mudança porque a gente talvez precise trabalhar mais um pouco em relação aos próprios professores de direito que tiveram uma formação em que a área de penal, especificamente dentro da nossa universidade, né, estava ligada à medicina legal a um braço da penal, do direito penal. Então, quando a gente olha, né, historicamente, o nosso curso de direito aqui tinha esse braço relacionado a essa divisão. Então, isso é algo que eu não tenho visto modificar, infelizmente, e, na verdade, muitos se surpreendem, e alguns até terminam ficando por dizer, eu achava que era só isso, e me matriculei, e agora vou ficar, porque a medicina legal fala muito mais do que direito penal. Né? Então, quando a gente começa a discutir muito a área da parte da questão do perito na área civil, eles começam a perceber o que muitos nunca pensaram da atuação do perito na área civil, o que é espantoso para a gente, porque é tão comum a gente pensar que o perito vai ser utilizado, né, em diferentes ramos do direito, mas para eles chegam muito surpreendidos com isso, quando a gente fala, olha, medicina legal é muito mais do que isso. E os exemplos que a gente vai dando ao longo do curso, e quando eles olham, na verdade, a apresentação do curso, eles ficam surpreendidos, tanto é que alunos de outras unidades, de outros cursos, ficam interessados em se matricular no componente curricular. A gente já teve até a experiência de alunos que não são do direito quererem, porque queriam uma aproximação com a parte da perícia criminal. E tomara que depois dessa repercussão eles saiam falando bem para os amigos e saiam falando para os inimigos, para poder mandar os inimigos para nós também, que o importante é que haja matrículas. Eu considero, Renê, que na Universidade Federal da Bahia, pelo menos formalmente, a instituição valoriza a disciplina. Por que eu digo isso? Porque o colegiado de Direito
diferencia as disciplinas optativas em jurídicas e não jurídicas. E a medicina legal é considerada uma optativa jurídica, quer dizer, isso é um pedigree superior, né? Porque podem fazer introdução à administração lá em ADM, podem fazer algumas coisas de economia na faculdade de economia, mas são optativas não jurídicas, e a nossa tem esse plus, né? Que bom. Agora, não adianta nada se isso não se desdobrar no interesse do corpo discente. E aí eu te pergunto, ao longo dos anos, e claro, houve uma pandemia aí no meio, você acha que o estudante de direito típico ainda tende a valorizar a disciplina, mesmo que sejam só os que acham que vão ser criminalistas, ou você percebe algum esvaziamento, um grau de abandono maior, de repente, matriculou, mas tranca, matriculou, mas perde por falta, e caso isso esteja acontecendo, é algo próprio da medicina legal ou algo mais geral do ensino universitário? Não, eu percebi claramente ao longo desses anos que né, já houve tempo de termos duas turmas, né? E essas duas turmas estarem sempre repletas de alunos. Mesmo no semestre suplementar, a gente tinha duas turmas com uma quantidade significativa de alunos, mas eu acho que a pandemia modificou o cenário geral, não apenas para a medicina legal no curso de Direito, mas um cenário geral para todos os cursos, para todos os componentes curriculares. Isso é o que a gente vai precisar trabalhar, a universidade como um todo. Então, é difícil a gente avaliar atualmente se houve uma diminuição do interesse, porque a gente não está vendo essa diminuição do número de matriculados apenas em relação à medicina legal, né? E nós tivemos uma experiência no semestre suplementar que foi muito gratificante. Se a gente for olhar, a gente fez um semestre suplementar em que nós tínhamos as turmas muito participativas, mesmo diante de uma novidade, né? Mas depois, com o tempo, eu acho que essa volta, né, a gente voltou só no semestre passado a essa questão presencial, eu acho que precisa ser retrabalhado isso. E talvez essa questão também deles serem mais informados em relação ao componente curricular. É verdade que a Faculdade de Direito, em relação à medicina legal, ela tem um status diferenciado. Nós temos uma carga horária importante quando comparada a várias outras universidades. A cadeira de medicina legal tem uma cadeira de 60 horas, né? Antes era 68, 60 horas, que é significativa, mas quando a gente olha esse significativo frente a um novo público que está adentrando a faculdade agora e já adentrou com essa pandemia, em que a recepção foi um pouco mais complexa, eu acho que é um momento importante, né, para se trabalhar mais, né? E até estava pensando, isso vai ser um pontapé inicial para alguns seminários conjuntos, né? Mostrar o que é que o componente curricular, chamar mais para eles perceberem a importância. Você transita muito bem na faculdade de Direito, né? Você seleciona outros componentes de Direito, então eles têm essa identificação da própria faculdade, já que você é egresso da faculdade, então talvez precise também fazer esse elo, fortalecer esse elo, porque o que eu percebi foi que a pandemia ela quebrou um pouco esse elo. Nós tínhamos componentes curriculares que funcionavam dois turnos sempre superlotados. Teve um período em que você ainda não era professor, eu lecionava medicina legal sozinha, e as salas estavam sempre cheias. Mas a gente teve uma diversidade no meio do caminho, isso é um fato, e isso faz com que a gente perca um pouco se está tendo um desinteresse. O fato é que percebemos claramente uma participação menor, mas os alunos que eles participam, eles também são bastante efetivos, né? Então, a gente tem que também conseguir separar, né, se o que está acontecendo não é um cansaço geral, e também analisar o grupo de alunos que está se matriculando, né? Há um tempo a gente conseguia ter mais a ideia do semestre do aluno, houve uma disseminação global da UFBA, então isso também dificulta, às vezes, o aluno a acessar determinados componentes curriculares. Então, a gente tem mais uma situação que precisa ser vista para a gente não achar que há um desinteresse. Na verdade, eu acho que tem muitas circunstâncias que estão fazendo com que haja uma dificuldade maior do aluno acessar o componente. E precisamos trabalhar também esses novos alunos em relação olha aqui a medicina legal, como é que a medicina legal funciona. Porque antes, a medicina legal, os alunos que se matriculavam eram alunos mais adiantados no curso.
atualmente eu percebo que tem alunos de diversos semestres, tanto um aluno que está pré-formatura como um aluno bastante inicial, o que é salutar, mas às vezes quando alguns se assustam porque eles acham que quando algum faz uma pergunta ele não entende nada, a gente tem que tranquilizar, olha, é porque ele está mais adiantado, mas você vai chegar lá e que eles ficam meio assustados, naturalmente, do direito, né? Quando fala assim, a gente está falando do Código de Processo Civil, tem dois códigos, né? Tem o Código de Processo, tem o Código de Processo Penal, tem o Código de Processo Civil, tem o Código Civil e o Código Penal. Mas eu acho que a gente consegue, o fato de ser também bacharel em Direito, faz com que a gente consiga aproximar ele em relação a isso. Eu acho que esse é um dado realmente importante. É um pouco da beleza e do artesanato da docência, né? Você vai construindo, às vezes vem uma coisa avassaladora, destrói tudo, é difícil, você tem que começar de novo, a trazer as pessoas, a criar uma cultura de que é bom, aí amplia a turma, tem a opção de um horário para quem gosta de um jeito, de outro. É difícil construir, é demorado, mas é fácil destruir, perder, quando alguma coisa sacode as estruturas, mas a gente vai ser vitorioso nisso. Uma outra pergunta que eu quero lhe fazer, assim, eu percebo que a maioria dos professores de medicina legal sempre foram legistas de IML. Não é muito frequente você ver, por exemplo, um colega da Junta Médica do Estado ensinando medicina legal, nem para direito nem para medicina, ou um perito da Perícia Médica Federal lá, que antigamente era perito do INSS, como se chamava. Tem muitas perícias diferentes, mas que não costumam ser a pessoa que ocupa esta cátedra. Ora, se isso fosse um curso de especialização, uma pós-graduação, você esperaria um professor muito enrolado com aquilo que ele está ensinando. Mas é um ensino de graduação, é um ensino de noções, é um ensino introdutório. Então, vou fazer uma analogia, né? O professor de processo, ele pode estar falando de uma espécie recursal de conselho de tribunal superior, sem que ele tenha tido a experiência pessoal, né? Vamos dizer que advogando, ele só advogou na primeira instância e no Tribunal do Estado, na segunda, mas ele nunca foi ao STJ ou STF. Para o nível que se vai ensinar a um graduando, o professor pode ensinar sem ter se lambuzado nos tribunais superiores. Isso não é problema, né? Talvez fosse problema numa pós-graduação de direito processual, no mestrado, aí sim. Então, aqui, se o professor só tem experiência na sala de necropsia, ou só tem experiência no setor de lesões corporais, e ele se vê com um conteúdo a ser lecionado que extrapola o INL e vai para a INSS, Junta Médica do Município, Junta Médica do Estado, bancas para classificar a pessoa como PCD, para ser cotista de um cargo, de um concurso no direito administrativo, ou para ter uma isenção de imposto no direito tributário. Então, como eu explicava, é muito comum que o professor ele não tenha experiência prática em tudo que ele ensina, mas para o nível de graduação, dá muito bem. E a gente tem percebido um predomínio do pessoal da sala de necropsia no ensino da medicina legal. Como é que você vê essa necessidade de conciliar um conteúdo vasto, falar de perícia do INSS sem nunca ter sido, falar de perícia do servidor administrativo, inclusive militar, sem nunca ter feito isso, sem nunca ter estado na caserna? Isso é um problema? Isso é uma coisa que é fácil de contornar? Como é que você avalia? Na verdade, aí uma coisa que é interessante é quando você consegue compartilhar esse componente com outros professores, o que não é uma realidade para a maioria dos cursos, porque é impossível você ter a prática de tudo. Mas quando a gente pensa em relação à questão da medicina legal, o que está arraigado para todas as pessoas, até porque é a perícia que mais chama a atenção, de fato, é a perícia penal. Então, essa é uma realidade. Então, eu acho que muitos outros peritos de outras áreas terminam ficando um pouco mais assustados de se aventurarem a ser professores de medicina legal, porque a vastidão da parte penal, até das lesões em si, indivíduo que tem lá uma experiência como perito médico, ele vai saber avaliar a lesão, ele vai ter que se aprender em relação a um outro modelo de laudo, mas eu acho que fica mais simples do que alguém que nunca teve nessa área, talvez, de lecionar. Eu acho que as pessoas terminam não partindo para ir para a medicina legal de outras áreas por conta disso, até porque quando a gente passeia pelos cronogramas, pelos programas dos cursos da medicina legal,
do curso de Direito. Alguns predominantemente ou quase que exclusivamente só tem área penal. Né? Eu sempre olho, porque, por exemplo, o que a gente está precisando modificar, o que a gente está precisando criar de novo para o curso, para chamar mais a atenção dos alunos. Há pouco tempo eu estava olhando isso novamente, e tem curso que sequer fala das outras áreas. É exclusivamente a parte penal. Então, é outra coisa que precisa ser modificada. Eu acho que isso aí, a nível global, dá uma compreensão do que é a medicina legal. Então, mas eu entendo que esse não chamar a atenção de tantas pessoas é por parte dessa questão de que, de fato, para as pessoas, a parte do direito penal termina chamando muito mais atenção do que a parte relacionada às outras perícias. Né? Então, esse é algo que é preciso também ser trabalhado, e também porque eu acho que talvez, se até os cursos quiserem inserir mais do que deveriam inserir, eu acho que o nosso curso é um pouquinho à parte, porque tem a sua experiência, que passeia pela área trabalhista, pela área previdenciária, mas isso eu acho que é um luxo que a Universidade Federal de Bahia tem, não é uma realidade para outros cursos. E acho difícil, em outros cursos, uma pessoa que não tenha um viés da perícia, né? E aí sim, essa formação, mesmo que não seja completa do perito médico legal, mas ela é mais vasta em relação a conhecimento de lesões de uma forma mais global do que, às vezes, de outra área. Eu acho que por isso que a gente vê essa questão de muitos professores não se adentrarem nessa área. Apesar de que a gente tem visto também professores, que eu acho interessante, que tem livro de medicina legal escrito por professores que não médicos, né? Existem livros assim. E é interessante quando a gente olha esse livro, o viés, às vezes, que ele coloca na interpretação do laudo termina pecando também, de como fazer com que interprete o laudo, porque essa é a grande questão, você, operador do direito, lendo esse laudo, como é que você vai interpretar ele? Então, saber essa medida certa, né, da questão da medicina legal, da parte mais técnica da medicina, da biologia, e a medida certa do direito, isso aí é o que eu acho que é o grande charme em relação ao componente curricular de medicina legal, né? Quando a gente leciona, inclusive quando a gente leciona medicina legal para medicina também, a gente tem que mostrar aos alunos isso, e a gente termina eles falando, não, mas é de direito, não, isso aqui faz parte, você tem que entender porque você pode ser chamado, você vai ter que saber responder. Então, isso é a parte que eu acho que é realmente desafiador da medicina legal. Então, a gente tem muito desafio pela frente, né? Primeiro, tentar resgatar um pouco e talvez fazer algo maior em relação à medicina legal, voltar a ter um marco nos componentes, como um componente no curso de Direito. Eu acho que é uma primeira questão importante, porque, inclusive na Bahia, em relação aos estados do Nordeste, existe uma exceção. Tem um trabalho que é publicado em 2021 que fala exatamente disso, né? Que quando a gente bota o número de faculdades que tem o direito e a disciplina de medicina legal nem aparece nem como optativa, né? Então, acho que e a gente imaginar que alguém que vai trabalhar no direito sequer vai saber o que é uma perícia, o que é um perito, porque por mais que o professor da penal, do direito penal tente falar, mas ele tem tantos componentes outros para falar, que realmente é difícil ele se debruçar para que os alunos tenham contato com o laudo, né? Além disso, eu acho que é uma coisa que a visita ao Instituto Médico Legal, que faz toda aquela alarde para os alunos, e aí a gente já realmente teve algumas situações de socorrer os alunos, eu acho que é um marco também importante. Todos eles revelam, durante muito tempo eu fiz um relatório pós-visita, né? E todos eles eram unânimes em falar que eles não tinham a ideia de como era aquilo, né? De como era que o perito atuava, como era o Instituto Médico Legal, né? Como é que o setor que faz perícia em vivo tem uma demanda maior do que o de morto. Então, acho que também isso é algo que pode terminar atraindo, porque atrai a população geral, e a população geral tem uma ideia errônea do Instituto Médico Legal. Então, isso é muito importante para que as pessoas também compreendam o serviço que é prestado dentro do Departamento de Polícia Técnica. Muito bem, é um assunto vasto, dava para a gente ficar aqui conversando um turno inteiro, mas eu já tenho que chamar o nosso próximo convidado que está batendo na porta, então eu devolvo a palavra para suas últimas manifestações. Eu queria agradecer muito, né? É um prazer sempre
trabalhar com o Bruno, e a gente está vendo agora diante de outros desafios, né? Ver como a gente vai realmente mobilizar as pessoas para perceber a importância da medicina legal, conquistar mais adeptos para lecionar, né, medicina legal, e transformar, na verdade, isso em algo em que a gente vai ter a percepção de que um estudante, de que um advogado, né, de que um indivíduo do Ministério Público que estudou medicina legal, ele vai atuar melhor para a sociedade. Né? Então, eu acho que isso resume termina as minhas palavras aqui. Obrigado, professora, por sua participação aqui na nossa mesa redonda no Congresso UFBA 2023, que a gente vai dar continuidade agora. E dando continuidade à nossa mesa redonda sobre o ensino da medicina legal para o direito, eu chamo o nosso terceiro convidado, meu colega, professor Marcos Lázaro, que é mestre e doutor em patologia humana, especialista em biologia molecular, bacharel em direito e também em ciências biológicas com ênfase em genética, e foi professor de medicina legal para o curso de direito do Centro Universitário UniFTC. Bem-vindo, professor. É um prazer estar aqui na sua companhia. Prazer é todo meu. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né, para esse evento institucional. Né? Parabenizo a todos os mestres e professores da UFBA, alunos, e também a comunidade acadêmica. Professor Marcos, veja só, nós estamos vendo hoje uma mudança no cenário da formação do futuro operador do direito. Em que alguns cursos já não oferecem mais o componente de medicina legal, sequer de maneira optativa, e nós temos um discurso de alguns coordenadores, eu nem tiro a razão deles, mas que o MEC não colocou isso nas diretrizes curriculares nacionais, não é obrigatório, mas tornou outros conteúdos obrigatórios, informática jurídica, é que o professor não pode ficar abrindo o leque, né? O curso dura 5 anos, para colocar uma disciplina nova, ele tem que procurar uma velha para tirar. Então, parece que o nível central do MEC não tem valorizado o conteúdo de medicina legal na formação do futuro operador do direito. Você acha que isso é natural, que é uma seleção natural aí no ambiente, ou isso é perigoso, isso pode deixar uma lacuna muito deficitária para a próxima geração que vai estar assumindo magistratura, advocacia, Ministério Público? Como é que você vê isso? Primeiramente, eu sou um crítico ferrenho das atitudes do MEC. Porque o que acontece? Parece que há uma dissonância entre a equipe do MEC e o real trabalho dos operadores do direito e de diversos cursos, tanto da área das ciências humanas como da área das ciências biomédicas. O que a gente percebe hoje? Que com essas reformas todas curriculares, nós vimos de antemão a universidade, assim como os centros universitários e as faculdades, tendo que fazer malabarismos com disciplinas que são de cunho técnico, profissional importante. Então, se nós formos analisarmos os últimos 10 anos, muitas disciplinas que eram importantes, como, por exemplo, na própria área das ciências biomédicas, como anatomia e fisiologia, foram anexadas em uma só. Então, isso é um problema para a formação profissional. Aí nós partimos agora para a área jurídica. Diversas disciplinas do eixo técnico também foram substituídas pelo eixo das humanidades. Não que eu seja contra, muito pelo contrário. Eu acho que o ser humano tem que tem que ser primordial realmente nessa coisa da humanidade. Mas eu acredito que nós não podemos deixar de mão disciplinas que têm um cunho técnico para o operador do direito, que é fundamental. Então, a medicina legal é uma disciplina muito importante. Em que sentido? Vejamos bem. Se nós formos olhar todas essas plataformas digitais atualmente, todas elas utilizam o quê? Seriados com ciências forenses, devido ao grau de importância que tem sido feito no mundo todo. A ciência, a tecnologia, a biotecnologia e as demais ciências forenses nunca cresceram tanto. Então, hoje em dia, você entra, por exemplo, em uma dessas plataformas digitais e você tem vários minisséries, vários filmes que utilizam a ciência forense, a medicina legal, como uma das formas de atração e que deixa o público muito feliz. Se nós formos olhar, é o mercado que mais cresce nas pós-graduações.
pode olhar. Por quê? Porque a profissão de perito, nos últimos anos, ganhou uma notoriedade muito grande. Por quê? Porque a medicina legal saiu daquele eixo de você ficar analisando só o cadáver para juntar a ela o quê? As ciências forenses. E aí, professor, a gente que já deu essa disciplina e que ministra ainda, nós vemos a qualidade do estudante após ter feito a disciplina. Por quê? Porque ele aprende não só os conteúdos clássicos da traumatologia forense, mas ele aprende, por exemplo, a química forense, a balística forense, ele aprende ali a entomologia forense, a genética forense. Então, o aluno, quando termina a disciplina, ele tem um outro olhar, ele tem uma outra visão. Sabe? É aquele aluno que vai chegar e vai pegar um processo e vai entender, por exemplo, um relatório técnico. É diferente aquele aluno que nunca viu falar em hemorragia, que não sabe o que é uma lesão. Ele sabe o quê? O conteúdo jurídico que está no código. Mas aí o que é uma lesão grave? O que é uma equimose? O que é uma hemorragia? O que é, por exemplo, uma lesão cortante, perfura cortante, corto contundente? Quer dizer, o estudante, ele é furtado, porque isso é furtar o estudante, de aprender uma coisa que é tão importante. Então, eu imagino que aqueles alunos, né, que terminam o curso de Direito, né, que tornam-se advogado, militando em qualquer das áreas do eixo profissional, está diante lá de um relatório técnico, né, de um relatório pericial, e viaja, não sabe para onde vai. Por quê? Porque o momento que ele tinha de ter início de aprendizado foi cortado. Me recordo bem, né, que as turmas elas adoravam, os seminários eram fantásticos. Por quê? Porque os alunos gostavam de aprender. Por exemplo, me recordo na sexualidade forense, os meninos faziam seminários belíssimos, entendia, por exemplo, que existem comportamentos e distúrbios, né, que são meramente vistos pela psicopatologia, que eles têm a oportunidade de ver aquele distúrbio, têm a oportunidade de pegar e se debruçar e fazer uma leitura. E hoje em dia, com a retirada, né, da disciplina, o aluno ele passa verde. Ele sai muito imaturo. Me lembro que na química forense, nossa, a gente apresentava para os alunos aqueles testes, né, de alcoolemia, os testes para detecção de analitos relacionados, por exemplo, ao metabolismo da cocaína e de outras aminas vasoativas, tudo isso. O aluno, gente, saía de lá maravilhado, entendia a ação, entendia o processo, né, que a disciplina tem essa parte, né, biomédica e tem a parte lá regulada. Então, assim, é uma disciplina rica, é uma disciplina com uma diversidade de conteúdo grande, que eu, ao meu ver, se fosse um MEC, botaria Medicina Legal 1, Medicina Legal 2, ao invés de retirar. Por quê? Porque é tanto assunto que tem, é uma riqueza tão grande que, por exemplo, as últimas aulas a gente sai atropelando o conteúdo. E se a gente for dar realmente o conteúdo que é necessário, a gente precisava aí de 2 semestres tranquilamente. Um semestre para falar somente de coisas relacionadas à traumatologia forense, e o segundo semestre só para abordar as ciências forenses de uma maneira mais destrinchada. E aí esse aluno, com toda certeza, se tornaria um operador do direito muito mais rico, né? Um futuro juiz que, quando pegasse o laudo pericial, soubesse entender, não ficasse se debatendo. Aquele promotor que poderia entender de maneira muito mais ampla as lesões, o que seria uma lesão grave, gravíssima, o que é aborto. Por quê? Porque na medicina legal a gente estuda o aborto de maneira literal, enquanto que no direito penal a gente estuda o quê? O artigo. Então veja a pobreza que o aluno fica. O aluno decora aquele artigo, entende o que é aborto ao nível teórico, e na prática ele não entende. E aí você cria... Você falando, professor, eu estou me lembrando que houve um tempo, no início do meu ensino da medicina legal, que eu levava sistematicamente tanto os alunos de medicina como de direito para visita técnica no DPT, e levava, inclusive, no setor de toxicologia. Claro que essa perícia não sou eu que faço, mas eu mostrava o que é uma cromatografia de camada delgada. Né? Você falando assim, parece uma coisa estrambótica. Não, assim,
Aqui, olha aqui o vidro, olha aqui o que é a camada delgada, olha aqui o líquido subindo com capilaridade, a mancha que deixa. Quer dizer, você vendo, as palavras começam a fazer sentido. Isso não é uma abstração. Você pensa que é uma Exatamente. máquina do CSI, porque também tem um CSI, tem essa coisa, né? Se Sim. dá uma popularidade, mas eles pensam que é magia. Que a gente tem máquinas que você joga qualquer coisa de um lado e sai a verdade do outro. E não é assim. Isso. Então, assim, eu também é na balística. Então, olha o microcomparador aqui. Você bota o projetil aqui, o outro aqui, aparece nessa tela. Olha aqui o famoso AIBIS, né? Então, é uma outra situação. Hoje a gente não consegue sequer garantir a visita no IML, na parte médica. Quer dizer, houve um tempo em que eu defendia, a gente deveria ter uma disciplina de criminalística para poder Isso. apresentar as perícias não médicas e poder dedicar a medicina legal só à parte médica, que não é só do Departamento de Polícia Científica. Sim, sim. É perícia trabalhista, previdenciária, securitária, tributária, tantos tipos de perícia para todos os âmbitos do direito. Então, eu sonhava com uma ampliação, como você acabou de dizer, medicina legal 1 e 2 ou coisa do gênero, né? E, na verdade, a gente está vendo uma perda do que a gente já tinha conquistado. E aí chega na realidade, você vê, como eu já fui designado perito por magistrados, que não tinham nada para me perguntar. Quer dizer, eu tinha quesitos da parte autora, quesitos da parte ré, mas eu sou um auxiliar do juízo. E o juízo não tinha nada para me perguntar. Quer dizer, eu estou auxiliando uma pessoa que me ignora e que, inclusive, permite que as partes apresentem 60, 70 quesitos cada uma, que se você exprimir só tem 10. É o mesmo quesito sendo requintado e reapresentado de outras, mas má-fé processual, para ver Sim. se o perito cai em contradição e responde que sim no 17 e que não no 33, quando a pergunta é a mesma, né? Então, veja o empobrecimento, veja a dificuldade de se chegar à verdadeira justiça, ao respeito ao direito, porque a formação foi capenga, porque tudo empurrar com a barriga é realmente lamentável. E você tem essa formação em ciências biológicas, você tem essa expertise em genética. Então, eu te perguntaria, no que este empobrecimento, ou a gente tem que se restringir no máximo a falar de equimose, hematoma, orifício de entrada e saída de projetil, no que é que isso pode perturbar a própria administração da justiça com a deficiência dos próximos operadores? Olha, o que eu fico muito preocupado, de verdade, e isso é uma preocupação do mundo acadêmico, mas que não tem sido visto, né, e nem tem sido algo que sensibilize os gerentes educacionais do Brasil. Porque só quem está dentro da academia percebe a pobreza que esses estudantes têm sido formados. É uma coisa inadmissível a gente perceber que, com tanto avanço tecnológico, com tanto avanço científico, agora que a gente poderia estar produzindo profissionais com a riqueza educacional, com a riqueza profissional, a gente percebe que eles estão sendo podados. E aí, às vezes, eu falo com meus alunos, ó, que bom que eu já tenho 40 anos. Que bom que eu estudei há 20 anos atrás, aonde se estudava, onde eu tinha disciplinas de 80, de 120 horas, disciplinas densas, que nos fazia aprender com avaliações muito bem feitas. Hoje em dia, como você falou, a gente tem aí esse empobrecimento e o que esperar desses profissionais? Aquilo que você falou antes. Quem não conhece, quem é ignorante do conhecimento, não tem o que perguntar. E aonde é que o conhecimento nasce? Nos bancos das universidades. É lá o primeiro encontro que o aluno tem. É lá que ele erra, é lá que ele pergunta ao mestre, é lá que ele faz aquele seminário, é lá que ele faz aquela pesquisa, é ali que ele se inicia cientificamente. Depois de estar profissional, é diferente. A gente sabe disso. No mundo profissional, as coisas rodam de uma maneira totalmente diferente. Você não pode mais acertar. Por que eu falo que você não pode mais acertar? Acertar no sentido de que você não pode errar. Então, o que o aluno faz que se tornou profissional? Por medo de errar, ele acerta. Acerta de que maneira? Ficando calado. Entende? Parece filosófico, mas é aquela coisa, é o silêncio que acerta. Acerta de que maneira? Você deixa de fazer um bom julgamento, uma boa defesa, discutir o processo de maneira ampla.
Porque, veja bem, Bruno, você que trabalha diretamente com a parte da perícia, quando você termina de fazer o seu laudo, a riqueza de detalhe que você envia é uma riqueza de detalhe que deveria chegar de maneira que quem estivesse consumindo aquilo pudesse fazer o quê? Entender, compreender, raciocinar, né? Emitir de maneira sóbria, de maneira justa, o quê? Uma sentença, ou uma boa defesa, ou uma boa discussão. Chegar diante, por exemplo, pensando no processo penal, de um tribunal, e poder esclarecer, tirar as paixões, como a gente vê hoje em dia, muita eloquência na fala, mas pouca técnica. Ou seja, parece que nós viramos realmente, né, fantoches da internet, aonde você cria ilusões, como você mesmo disse, parece que tudo é um passe de mágica, mas o conteúdo, a solidez, a discussão que a gente via, anda faltando. E aí, o que acontece? Com essa retirada, eu fico imaginando, imagine que o cara vai discutir lá, né, numa vara de família, sobre alimentos, aonde ele precisa realmente, né, solicitar o teste de DNA, e ele fica ali sem saber, né, o que é um teste de DNA, fica refém de um resultado que diz positivo ou negativo. Ou seja, o que adiantou passar pela universidade se a universidade, né, não teve a capacidade de esclarecer? Ou seja, ele fica refém de um laudo onde vai dizer a ele positivo ou negativo. Ou seja, ele não pode nem entender, não é dado a ele o direito dele entender o porquê se pedir, o que é, na realidade, o teste de paternidade. Então, veja o quanto o Brasil tem, né, sido negligente na questão educacional. Aí você fala assim, né, ou muitos professores falam, mas os alunos já ficam 5 anos. Me perdoe. 5 anos, então, aonde o MEC não esclarece ou não é claro na formação. Eu me lembro que, na minha época, o MEC permitiu que nós tivéssemos ênfases, né? Então, nós fazíamos os bacharelados e os bacharelados tinham ênfase. Que é justo. Por que é justo? Você tem que ficar 5 anos fazendo um curso generalista para fazer mais 6, 7, 8 anos de formação profissional nas pós-graduações? Então, durante a minha graduação, né, no bacharelado em genética, eu já via uma genética densa, o que me permitia escolher se eu queria poder fazer mestrado ou doutorado, porque eu já tinha o substrato. Agora o aluno fica 5 anos em uma matriz generalista, forma-se, vai fazer uma pós-graduação, né, uma especialização. Naquela especialização, nós já sabemos, né, o nível de final de semana, né? Na área médica você tá mais atualizado aí do que eu, né? Remodelamento facial em um final de semana. Imagine. Aprenda balística forense em um sábado. Imagine. Ou seja, aonde o aluno deveria ter o discernimento para saber, ó, eu não consigo aprender isso num sábado, então eu não vou fazer esse investimento, porque esse investimento é jogado fora. Mas ele não teve essa oportunidade. Então ele vai. Então, é lesivo ao estudante a retirada de determinadas disciplinas ou a junção delas. Professor, Ainda mais, Bruno, para finalizar, que nós temos um grande problema na formação profissional, acadêmica, docente, que é o preparo dos professores. Porque a gente também não pode esquecer disso, né? Muitos professores não estão preparados. Não é que a culpa é dele, é que o MEC coloca disciplinas que o professor fez um eixo de formação, e aí o que acontece? Naquele eixo de formação, ele tem que ministrar aquela disciplina, porque teve aquele conteúdo, e a coisa vai sendo passada para frente. Entende? Então, junta-se disciplinas, acopla-se disciplina, aonde um professor dar aquela disciplina,
Então, 50% da disciplina ele domina, o restante dos 50% ele viu. E fica por isso mesmo. E você e nós que temos o conhecimento de determinadas disciplinas que poderíamos estar formando bons estudantes, perdemos, saímos do cenário. É interessante porque o curso deveria ter como foco formar esse produto final, esse egresso que deve ter um perfil. Mas, às vezes, o curso é sequestrado por outras demandas. Então, assim, grande parte da vida do estudante de direito, a partir de um certo ponto do curso, é TCC e exame da ordem. Então, qualquer outra coisa vai ficar em segundo plano. Se não cai no exame da ordem conteúdo médico legal, então perder tempo oferecendo essa disciplina é perder, não é investir. Porque eu não estou vendo nada ao meu alcance, eu não estou ganhando nada instrumental a curto prazo. E as pessoas hoje vivem muito no curto prazo. Claro. Não projetam para frente o que vai acontecer. Então, se as DCN do MEC não obrigam, se o exame da ordem não pauta, então isso virou um estorvo, né? E a gente só vai sentir o problema mais tarde no mercado de trabalho. Às vezes eu fico achando que isso é feito de propósito, para gerar um mercado, como você falou da pós-graduação lato sensu. Faça uma formação capenga de propósito, para que ele sinta a necessidade de fazer uma pós comigo pagando, né? Eu crio o meu próprio mercado. Mas em Tem relação... capacidade de analisá-la. Sim. Agora, em relação ao direito, eu não tenho visto esse mercado, né? Assim, não me parece que os bacharéis estejam se matriculando em pós-graduações de medicina legal ou de perícia, né? Eles fazem pós de processo, pós de direito médico, tem tido bastante, né? Ou seja, nem esse mercado se gera. Quer dizer, quando você tira a medicina legal da graduação, isso não está levando a uma contratação de cursos depois. E a gente vê que as pessoas sentem falta, porque até comissões de formatura de turmas e diretórios acadêmicos, às vezes chamam a nós para fazer um curso condensado de um fim de semana, para oferecer isso, esse cheirinho de medicina legal para os estudantes e angariar recursos para o DA ou para a formatura, né? Então, existe esse mercado, existe essa necessidade. Os estudantes, uma vez tendo a oportunidade, eles vêm, eles querem ter algo de medicina legal. Então, fica muito injusto, porque na hora de aprender, na hora de ser cultivado, ele fica com fome, ele fica com sede, ele fica com a barriga vazia, né? E quem tem o poder na mão de decidir, prefere não ofertar. Você falou uma coisa que é muito importante. Eu peguei uma fase transicional. Então, eu peguei a matriz curricular com a medicina legal obrigatória. Então, eu, enquanto estudante, cursei a medicina legal como disciplina obrigatória no 9º semestre. Saí, fui fazer o mestrado, doutorado, e aí voltei como convite da instituição para ensinar a medicina legal, dividir a medicina legal com você até, e a medicina legal ela era obrigatória ainda era obrigatória. Posteriormente, ela tornou-se optativa, só que era optativa que tinha mais aluno. Ou seja, a gente lembra disso. As disciplinas aconteciam dias de semana e no sábado de manhã, a turma lotada, que não tinha vaga. Nunca faltou aluno. Ou seja, era a optativa que o aluno mais queria fazer. Então, veja, fica realmente sem resposta. Por que tirar aquilo que mais se busca? Se você fizer uma enquete das optativas que são oferecidas, pode ver. O aluno quer fazer medicina legal. Ele quer aprender sobre balística. Ele quer aprender sobre traumatologia forense. Ele quer aprender sobre genética forense, sobre toxicologia forense. Então, assim, eu não consigo compreender o porquê. Às vezes eu me pego filosofando aqui comigo mesmo, e aí fico assim, meu Deus, será que aquele ditado sempre vem a calhar? Conheças a verdade e a verdade vos libertará? O aluno que conhece e que tem conhecimento de um curso sólido, ele é outro profissional. Então, eu fico imaginando que o aluno que se forma hoje ou futuramente não tem know-how, não tem armas para competir com aquele aluno que se formou há 20 anos atrás. Que deveria ser o contrário, né?
que o aluno que se forma hoje, com toda a tecnologia, com toda a capacidade de buscar informação e ter a informação, ele deveria ser muito melhor formado. Então, é algo que a gente não consegue entender. E assim, professor, não é só no curso de Direito, não. Assim são em diversos cursos. A universidade sabe o quanto ela tem lutado para oferecer um ensino de qualidade frente a tantas diretrizes que não são conversadas, não são dialogadas entre a graduação, o campo profissional e aquilo que o MEC necessita para ele. E aí vem os exames, né, que tentam, de uma forma direta ou indireta, avaliar isso, e a cada tempo nós percebemos que o índice numérico de coeficiente de aprendizado diminui. Ou seja, a gente olha o ENAD, e o ENAD não representa de jeito nenhum aquilo que deveria representar para a vida do estudante. Ou seja, o estudante ele não tem e nem se sente atraído, ou seja, ele não tem responsabilidade com aquilo, tanto que no final é aquela loucura, a universidade tentando, né, fazer com que o aluno estude, com que o aluno vá para que ela tenha uma boa nota frente ao MEC, e o aluno não se sente motivado, e ainda o aluno que deveria chegar ali no finalzinho do curso, ter aquele gás, sair daquelas matérias densas, de tanto processo, de tanto processo, de tanto processo, processo trabalhista, processo administrativo, processo penal, processo civil, né? Poder chegar em uma disciplina onde ele é, na realidade, naquele momento, um técnico, um parecerista. Eu me lembro que nossas provas, a questão aberta, ele tinha que fazer o quê? Se colocar no local do perito. Então, ele tinha que, ali naquela resposta, dizer por que solicitar aquela perícia. E, no final, justificar por que aquele resultado era claro para o juiz, para o advogado, para o promotor. Ou seja, o aluno ele era formado para a vida. Então, se ele tivesse, por exemplo, diante de uma perícia que envolvesse toxicologia, ou mesmo que envolvesse traumatologia, ou que envolvesse sexologia forense, ele sabia caminhar dos dois lados. Ou seja, do lado da vítima, do lado da justiça e do lado do agressor. E agora? O que é que ele vai fazer se ele não tem essa oportunidade? Gerar processo? Gerar processo? Gerar processo? Talvez um robô consiga fazer isso daqui a um dia. A inteligência artificial está aí para tomar o lugar tudo que é muito repetitivo, sempre igual, padronizado, não é o ser humano que vai fazer. E a perícia não é assim, né? Cada perícia é única, cada caso é um caso, é o caso concreto, é a busca da verdade real, Isso. que não é só você apertar um algoritmo rodando. Né? Até cada cadáver que eu necropsio, eu tenho que decidir que exames complementares faz sentido pedir, que uma perícia pode gerar outras perícias. Exatamente. Às vezes a autoridade não fez o quesito correto, eu faço uma discussão, um comentário, em que eu toco num assunto que eu sei que é importante para alcançar a verdade real ou a verdade processual, mas que os outros envolvidos nem sabiam. Então eu estou ali dando uma contribuição a mais. Não fui perguntado, não vou poder responder enquanto quesito, mas eu coloco aquilo ali na discussão do laudo, porque sei que aquilo vai virar uma chavinha. E isso a inteligência artificial não faria, né? E aí eu lhe digo, quando você coloca aquilo dali de maneira subliminar, para quem viu, para quem já entendeu, para quem já raciocinou, vai entender. Olhe, é por aqui. Eu agora posso sugerir aqui uma outra linha de defesa ou uma outra linha de acusação. Mas se ele não viu, ele é ignorante naquilo, ele lê aquilo, como se aquilo realmente não significasse nada para ele. Primeiro porque ele já vem, né, com aquele arcabouço de que não caiu na OAB, não vai cair, por exemplo, em uma prova do ENAD, então talvez isso não seja importante.
Aí a gente se pergunta, dentro da carreira dos concursos públicos, tem medicina legal? Como é que vai tirar algo se na carreira pública tem essa necessidade? Viu? Parece que há um contrassenso entre o MEC, a universidade e a formação profissional. Então, o aluno faz direito e quer se tornar juiz. Tem lá questões de medicina legal dentro da prova. O cara quer se tornar promotor, tem lá. Quer se tornar defensor, tem lá. Quer se tornar delegado, tá lá, tá cheio. Aí como explicar isso? Não sei. Se a carreira pública é algo real para quem faz o quê? Os cursos de direito no Brasil. Sempre foi e sempre será. Né? Não há dúvida que é necessário. Não dá para ser delegado sem ter essas noções. Vai fazer a prova com isso e quando fizer o curso de formação na Cadepol, vai ter de novo. Vai ter de novo. E precisa mesmo. Né? E como é que sai da faculdade de Direito sem nem uma amostra grátis, um tira-gosto, uma degustação ali, uns queijos e vinhos? Né? Aonde deveria se aprender. Exato. Professor, quanto mais a gente cava, mais tesouro vem. Mas a UFBA tem um limite de tempo aqui na mesa redonda. Nós fechamos com chave de ouro aqui. É interessante como os aportes que o senhor trouxe se comunicam bem com o que eu já tinha conversado há poucos instantes com a professora Marília Campos e com a professora René Amorim. Em nome da Universidade Federal da Bahia, quero agradecer muito pela sua disponibilidade, participação e lhe devolvo a palavra para a sua despedida. Eu também gostaria de agradecer a você, as minhas amigas e colegas, né, que estamos aqui tentando oferecer um ensino de qualidade. É praticamente remar contra a maré. Viu? Mas vamos combater o bom combate. Vamos conseguir, dentro das nossas limitações, que são muitas, buscar saídas. Esperamos que esses alunos que estão chegando com esse déficit, né, na matriz, possam ser supridas por os outros professores que, dentro das suas aulas, consigam dar exemplos. Né? Às vezes nem sempre é possível, mas que eles consigam, na hora do processo penal, dizer, ó, isso aqui caberia uma perícia mais técnica, uma toxicologia forense, para que esse aluno, pelo menos, ao terminar o curso, né, tenha ouvido falar, para que ele não saia ignorante do saber, que é tão importante e que grandes mestres consolidaram, né? Pois é. Está na nossa mão agora para não deixar a peteca cair e levar isso adiante. Gente, agradeço demais a participação aqui no nosso Congresso UFBA 2023 e dou por encerrada essa mesa redonda. Até a próxima.